Capítulo 1. Ni. Você deveria se matar. Em um beco sujo, repleto de canos engordurados, fios elétricos e paredes quebradas, um jovem estava sentado no chão, de costas para a parede. Sua cabeça estava baixa enquanto ele encarava, sem vida, o chão visível entre suas pernas. O sol estava posicionado no meio do céu exatamente acima daquele menino. Por causa disso, o beco estava bem iluminado. Sei que isso pode ser um choque, mas sinceramente acho que a melhor opção para você nessa situação seria tirar a própria vida. O menino não levantou a cabeça ao ouvir essas palavras. Nesse instante, um rato sujo e desgrenhado estava sentado em cima de uma pequena caixa de metal enferrujada. O rato coçava levemente o focinho enquanto olhava para o menino com os olhos bem abertos, tentando estabelecer contato visual. Escuta, disse o rato, saltando da caixa e caminhando lentamente em direção ao menino. Todos nós sabemos o que aconteceu. Não é como se eu estivesse sugerindo suicídio sem uma base lógica, entende? Conforme o rato se aproximava, os olhos do menino de repente ganharam vida, e ele olhou para o rato com intensidade. Os olhos do rato se arregalaram e ele se ergueu sobre as patas traseiras, recuando lentamente. Calma, Nick. Eu não vou te machucar, disse com um sorriso nervoso, parando de recuar. Olha para mim. Eu sou só um rato. Como eu poderia machucar alguém que conseguiu passar no exame de extrator Zefix? O menino, Nick, olhou para o chão. Quando Nick simplesmente olhava para o chão sem expressão, parecia um mendigo frágil, mas quando olhou para o rato, toda sua postura mudou. Na verdade, o corpo de Nick estava longe de ser frágil. Embora não fosse muito musculoso, seus músculos eram bem definidos, o que não era surpreendente considerando que ele havia treinado nos últimos 4 anos na esperança de finalmente sair da escória. Ei, Nick, disse o rato sem ousar se aproximar mais. Eu sei que você ainda se agarra a alguma esperança, mas nós dois sabemos que acreditar nessa luz volúvel da esperança é pura ilusão. O rato se movia lentamente ao redor do corpo de Nick, mas não ousava se aproximar demais. Nos últimos 4 anos, você se esforçou tanto. Treinou todos os dias e até cometeu atos terríveis só para evitar pagar o imposto de sangue. Você não queria fazer essas coisas, mas mesmo assim as fez. Por quê? Porque você viu uma saída para o Escória. E você conseguiu. Você garantiu uma vaga no exame de extrator Zefix para o laboratório do fantasma e ainda conseguiu passar, disse o rato com muito entusiasmo. Então, o rato apenas suspirou. Mas seu sincronizador Zefix já estava sintonizado com o espectro. Você conseguiu passar no exame, mas o laboratório do fantasma não pode usar um extrator Zefix com o sincronizador Zefix já sincronizado. E você sabe que eles não são os únicos, disse o rato, parando à direita de Nick. Nenhum fabricante da Zefix vai te contratar assim. Você sabe tão bem quanto que todas as empresas têm espectros específicos para seus extratores. Sem as habilidades desses espectros, você vai morrer muito rápido ou vai custar mais dinheiro para a empresa do que render. E agora, o que vamos fazer? Perguntou o rato, olhando para Nick com uma expressão de compaixão. Qual é o plano agora? Você não tem educação. Você não tem contatos. Você não tem onde morar. Você nem se lembra de nada de antes dos 10 anos. Você nem sequer pode entrar para as gangues ou para os negócios delas, já que se recusou veementemente a pagar as taxas que elas cobram. Não há saída. Você está disposto a continuar vivendo assim? Perguntou o rato com uma voz triste e sofrida. Não quero ver você passar por tanta dor todos os dias. Pare com isso. O rato estava se movendo cuidadosa e lentamente em direção a Nick. Conforme o rato se aproximava de Nick, vários pares de olhos apareceram por trás das grades escuras do esgoto no beco. Eles observavam tudo com entusiasmo. Nick continuou olhando para o chão. Você não quer apenas descansar? Perguntou o rato, avançando com muita cautela. Todos os dias você dorme com um olho aberto, com medo de que algo ou alguém o ataque. Você não tem um único amigo ou familiar. Qual é o sentido de lutar? Qual o sentido de viver assim? E agora, até mesmo sua última esperança se foi. O rato olhou para Nick com um olhar de compaixão. Acredite em mim. Já conversei com milhões de pessoas e sei reconhecer uma situação sem esperança quando a vejo. Posso fazer isso de forma rápida e indolor. Se quiser, posso até dar atenção especial a algumas pessoas de quem você não gosta. Pelo menos, assim, você pode partir em seus próprios termos em vez de simplesmente morrer de fome. Sua morte teria, de fato, um propósito. O rato conseguiu chegar tão perto de Nick que até tocou em sua perna.
Os ratos que estavam atrás das grades do esgoto saíram lenta e cuidadosamente, mas ainda assim permaneceram a uma grande distância. Era importante não provocar uma reação de luta ou fuga no alvo. A adrenalina pode trazer um alívio momentâneo ao vazio existencial no peito de uma pessoa em sofrimento. Isso teve que ser feito de forma metódica, lenta e cuidadosa. Deite-se, está bem? Disse o rato lentamente. Vou tocar levemente na sua perna agora. Não tenha medo. Não vou fazer nada. O rato estendeu lentamente a garra para tocar a perna de Nig. Bem, um soco poderoso atingiu o rato, transformando-o em uma pasta sangrenta. Um instante depois, todos os outros ratos fugiram de volta para o esgoto. Silêncio. O punho se abriu e agarrou o rato esmagado. Então, ele pegou um saco marrom imundo, velho e nojento e colocou o rato dentro. Um instante depois, Nick endireitou as costas e respirou fundo. Isso é péssimo, disse ele, com a voz um pouco mais grave que a de um homem comum. Mas então, um pequeno sorriso se formou em seus lábios enquanto ele levantava o saco marrom sujo. Mas pelo menos o jantar está garantido. De repente, os olhos de Nick se estreitaram e ele se levantou num pulo. Ele lançou um olhar furioso para uma das saídas do beco. Neste momento, um homem musculoso vestindo um casaco preto e um chapéu preto apareceu perto daquela saída. Nesse instante, Nick pôde ver um sorriso misterioso nos lábios do homem enquanto ele olhava com divertimento. O que você quer? Perguntou Nick com uma voz áspera e ameaçadora. Nick já tinha visto muita gente e sabia que alguém agindo daquela maneira não estava tramando nada de bom. Não compro drogas, curas milagrosas, specters, tefix, nem nada do que vocês estejam vendendo, disse Nick. Um instante depois, os olhos de Nick se arregalaram um pouco e ele colocou o saco marrom atrás de si. Eu também não estou te vendendo o rato. O homem pareceu ligeiramente surpreso, mas começou a rir, divertido. Seu rato, você acha que estou atrás do seu rato? Perguntou ele com um sorriso irônico. Nick olhou para o homem com desconfiança. Não vou comprar nada. Além disso, é falta de educação entrar na casa de alguém sem avisar. Casa, repetiu o homem, confuso enquanto olhava ao redor do beco. Após procurar um pouco, o homem avistou um pequeno barraco feito de pedaços de metal descartado e enferrujado. O homem respirou fundo e suspirou antes que seu chapéu preto desaparecesse, revelando seu belo rosto. Havia algumas rugas discretas na testa do homem e Nick também conseguia ver alguns fios de cabelo grisalhos isolados em meio aos seus cabelos normalmente pretos. O homem deu uma risadinha. Você me perguntou o que eu queria, repetiu ele. Bem, você poderia me chamar de estudioso, disse o homem com um sorriso enquanto olhava para Nick. Eu estudo espectros. Mais especificamente, os poderes que os espectros podem conceder aos humanos. Eu disse que não vou comprar nada, gritou Nick. O homem respirou fundo mais uma vez e soltou um suspiro. Sou consultor de vários fabricantes de Zefix, e o laboratório do Ghost é um deles, disse o homem enquanto levantava lentamente o dedo indicador direito. No instante seguinte, uma bola de ferramentas ensanguentadas feitas de metal materializou-se acima do dedo dele. As ferramentas giravam rapidamente em torno do dedo do homem. Quando Nick viu aquilo, seu queixo quase caiu no chão e seus olhos brilharam. Você é um extrator Zefix? Ele perguntou, chocado. O homem deu uma risadinha. No passado, disse ele enquanto as ferramentas desapareciam novamente. Hoje em dia, sou apenas um pesquisador. Nick ainda olhava para o homem com espanto. Um extrator Zefix. Nick engoliu em seco. Certo, disse ele lentamente. Então, o que você tem para vender? O homem bufou, divertido. Não estou aqui para vender nada. Sou aqui porque meu amigo do laboratório do fantasma entrou em contato comigo. Eles não sabem que tipo de poder você adquiriu ou de qual espectro ele vem. Meu amigo sabe que me interesso por essas coisas e foi por isso que ele me falou de você. Nick ficou nervoso ao ouvir isso. Isso parece coisa de experimento maligno. Ao ver a expressão apreensiva de Nick, o homem quase gemeu. Não estou aqui para te machucar, gritou o homem, quase gritando, irritado. Só estou aqui para ver como seus poderes funcionam. Posso até te indicar alguns fabricantes de Zefix se o seu poder se provar útil. Isso é uma coisa boa para você. Nick ficou surpreso, mas sua expressão rapidamente se transformou em ceticismo. Ajuda. Uma coisa boa. Na escória. Nem mesmo as crianças acreditariam nisso. E o que você quer em troca? Perguntou Nick. Em troca, repetiu o homem. Você tem algo que possa me interessar? Nick estava com dificuldades para pensar em algo.
Nada neste mundo é de graça, disse Nick com desconfiança. Algo anunciado como gratuito, muito rapidamente se tornar algo que não é gratuito depois de algum tempo. A expressão do homem tornou-se impassível. Meu Deus do céu, disse ele, exasperado. De repente, o homem apareceu diante de Nick. Pan. O homem atingiu a cabeça de Nick, e Nick caiu para o lado, inconsciente. É tão difícil aceitar que alguém só quer te ajudar. Silêncio. O homem respirou fundo mais uma vez e suspirou. G. As ferramentas ensangentadas de antes reapareceram diante dele. Agora, vamos ver que tipo de poder você tem. Capítulo 2. O sinal. Um jovem caminhava pelas ruas de uma cidade animada, porém suja. Nesse momento, eram 2h da manhã, mas o sol ainda brilhava. Estava sempre brilhando. Não houve um único momento em que não estivesse brilhando. Assim tinha sido durante milhares de anos e assim continuaria sendo por mais milhares de anos. O sol estava bem no meio do céu, aparentemente perfeitamente acima do jovem que caminhava. Surpreendentemente, embora o sol estivesse no meio do céu, sua luz não era muito brilhante e ofuscante, mas sim suave e com uma tonalidade mais laranja-amarelada. Para os cidadãos da cidade do fumo carmesim, era noite. Contudo, quando se falava em noite, referia-se ao período entre as 22h e as 6h. Isso não tinha nada a ver com a posição do sol, pois este permanecia sempre estático. A maioria das pessoas dormia durante a noite. Ninguém sabia ao certo o porquê, mas a maioria seguia essa norma social, já que seus pais, avós e todos os outros faziam o mesmo. Algumas pessoas malucas diziam que as pessoas dormiam durante a noite porque, de alguma forma, o sol costumava fazer algo chamado pôr do sol no passado. Naturalmente, isso foi uma idiotice. Qual seria a velocidade necessária do sol para orbitar a Terra? Como é que isso se moveria? Não fazia sentido nenhum. Enquanto o jovem continuava caminhando, viu vários canos sujos, encardidos e empoeirados saindo do chão que subiam pelas paredes danificadas e sujas dos prédios. O chão da cidade era irregular, metade dele feito de rocha escarpada e a outra metade de grades enferrujadas que levavam às profundezas do subsolo. O cheiro de gasolina e óleo impregnava as ruas, mas as pessoas que moravam ali já haviam se acostumado com isso. Caixa dura. De repente, uma das grades sob as pernas do jovem se rompeu e ele começou a cair. No entanto, o jovem simplesmente abriu os braços por reflexo e agarrou as grades ao seu lado, impedindo a queda. O jovem respirou fundo e soltou o ar antes de se levantar. Depois de se levantar, ele olhou ao redor da rua procurando algo. Ele viu um casal de pessoas magras sentadas à beira da estrada, conversando. Como era noite, não havia muita gente por ali. Ei, vocês sabem onde eu posso conseguir uma chapa de metal grande? Perguntou o jovem Nick ao grupo. Já haviam se passado 2 anos desde que Nick conhecera o acadêmico e Nick agora tinha 16 anos. O estudioso havia falado com Nick sobre seu poder e até lhe ensinou algumas coisas nos dias seguintes. Naquele momento, Nick tinha cerca de 180 cm de altura, o que era enorme para alguém que vivia nos subterrâneos. A comida disponível era horrível, o que dificultava o crescimento das pessoas. O corpo de Nick ainda era bastante musculoso, o que lhe conferia uma aparência bastante intimidadora. O grupo franziu a testa em uníssono enquanto o encarava. A figura corpulenta de Nick os intimidava um pouco. O que você quer? Perguntou uma senhora mais velha entre eles, com um tom ameaçador na voz. Eu acabei de te dizer o que eu quero, disse Nick, coçando a lateral da cabeça. Eu só quero uma chapa de metal. Por quê? Perguntou a senhora mais velha, irritada. Nick apenas apontou para o buraco na grade com o polegar. O grupo apenas trocou alguns olhares. Você quer consertar o buraco? Perguntou a senhora mais velha com ceticismo. Nick assentiu com a cabeça. Sou forte o suficiente para parar a queda e me puxar para fora. Outros não são, respondeu ele. A expressão da senhora tornou-se ainda mais cética. E você se importa com isso? Nick coçou a nuca. Quer dizer, eu quebrei. Eu também deveria consertar, disse ele, dando de ombros. O grupo se entreolhou novamente. Então, a senhora mais velha apontou para uma das casas na beira da rua. A casa estava praticamente em ruínas. Um terço dela já havia desaparecido, e toda a estrutura metálica estava enferrujada. A cidade tinha um excesso de metal, e todo o metal que as partes ricas da cidade não precisavam mais acabava nos rejeitos. Essa também era a razão pela qual quase todas as casas aqui eram feitas de metal enferrujado. A pessoa que estava lá disse isso há 2 dias, disse a senhora mais velha, com voz neutra.
Nick assentiu com a cabeça. Ele sabia o que significava dizer isso. Basicamente, significava que a pessoa havia cometido suicídio por meio de um método específico. Obrigado, disse Nick enquanto caminhava em direção à casa abandonada. Após procurar um pouco, Nick avistou uma placa de metal com 2 metros de largura e comprimento e começou a puxá-la. Infelizmente, o construtor da casa parecia ter fobia de que ela desabasse e por isso soldou tudo. Nick tentou por um tempo, mas a placa de metal apenas tremia e rangia. Nick apenas suspirou e olhou em volta. Então, ele entrou na casa, longe de todos os olhares curiosos. Plan. Apareceu uma amassadura na placa de metal. Plan. 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 Após 4 golpes, a placa de metal se desprendeu da casa e caiu no chão do lado de fora enquanto Nick saía pelo novo buraco. Os olhos do grupo anterior se arregalaram em choque. Eles sabiam que aquele jovem era forte, baseado em sua estatura, mas não era um pouco demais. Quanta força seria necessária para amassar uma placa de metal tão grande? Claro, não era super grosso, mas ainda era metal. Nick arrastou a placa de metal pela rua com bastante dificuldade, confundindo ainda mais o grupo. O cara tinha acabado de amassar o prato, mas agora estava com dificuldades para carregá-lo. Isso não fazia sentido nenhum. Alguns segundos depois, Nick colocou o prato sobre o buraco na grelha que havia feito antes e enxugou o suor da testa. Ele caminhou sobre a placa e deu um pequeno pulo. O metal rangeu, mas não se moveu. Se o metal aguentasse o Nick pulando em cima, ninguém teria problema em andar sobre ele. Nick assentiu com satisfação e continuou caminhando pelas ruas. Ele acenou brevemente para o grupo ao sair. Ah, agora eu sei quem é. Gritou um dos mais jovens do grupo alguns segundos depois. Os outros olharam para ele. Você o conhece? O rapaz mais novo assentiu com a cabeça. Ele é aquele cara estranho no mercado. O cara esquisito. Repetiu outra pessoa do grupo, com incerteza. Ah, você quer dizer aquele que fica sentado lá com uma placa o dia todo? Sim, aquele cara, disse o outro, acenando com a cabeça. Não o reconheci, pois ele parece bem menor quando está sentado. As outras pessoas ergueram as sobrancelhas em sinal de compreensão. Alguns deles olharam novamente para a casa abandonada com uma nova compreensão. Isso explicava como ele era forte o suficiente para quebrar o metal. Isso significa que ele tem um sincronizador ZFix sintonizado, certo? Os outros apenas assentiram com a cabeça. De acordo com o sinal dele, sim. A senhora mais velha do grupo olhou para a chapa de metal no meio da rua. Sabe, se outros tivessem seguido o exemplo dele e consertado o que quebraram, o Drace não estaria tão ruim assim, comentou ela. Nick continuou caminhando pela rua e, alguns minutos depois, chegou a uma grande praça. Em comparação com as ruas, a praça era feita principalmente de pedra e as paredes não estavam muito sujas. Nick avistou alguns comerciantes posicionados ao redor de suas carroças repletas de mercadorias. Como era noite, apenas os comerciantes mais pobres e os mais ricos vendiam suas mercadorias. Os mais pobres vendiam seus produtos à noite, pois havia muito menos concorrência, e os mais ricos faziam o mesmo, já que podiam simplesmente contratar alguém para manter sua loja aberta o tempo todo. Os outros 80% das lojas só funcionavam entre as 6h e as 22h. Nick atravessou a praça a pé até chegar à rua mais larga do submundo. A estrada levava a uma das saídas da cidade do fungo carmesim. No ponto onde a estrada encontrava a praça, Nick parou e caminhou para o lado. Depois de se sentar, Nick pegou um rolo de papelão, desenrolou e o colocou em uma haste de metal que havia trazido consigo. Por fim, Nick simplesmente ergueu sua nova placa e esperou. Extrator Zefix à procura de trabalho. Então, ele esperou. Capítulo 3. Protegendo-se. As pessoas foram acordando lentamente e saindo de suas casas abandonadas. Era de manhã cedo, mas, como sempre, o sol estava alto no céu, iluminando as ruas. Nick ainda segurava sua placa enquanto observava as pessoas com tédio. Mais de 50% da população estava desnutrida, e o restante ainda podia ser considerado magro. Apenas os comerciantes mais ricos apresentavam alguma gordura visível na barriga. Apesar do sol brilhar o dia todo, quase todos tinham pele pálida, e alguns até apresentavam olheiras enquanto caminhavam lentamente pelas ruas. Ao observar as pessoas, Nick percebeu que a maioria delas estava muito inquieta e ansiosa. Nick sabia que aquele seria o dia mais perigoso do mês, pois as pessoas estavam cada vez mais desesperadas. Hoje foi o pior dia do mês, o dia que todos temiam.
Apesar disso, Nick continuou segurando seu cartaz enquanto esperava. Albert, o mentor de Nick, disse que ele logo encontraria trabalho como extrator ZFX nos Dreis. Ele só precisava ser visível. Albert era o poderoso extrator ZFX que Nick conhecera 2 anos atrás. Depois que Nick acordou do tapa de Albert, os dois começaram a se conhecer melhor. Devido às circunstâncias de como Nick adquiriu seu misterioso poder, Albert decidiu orientá-lo por alguns meses, pois via muito potencial nele. Albert tinha saído há cerca de 1 ano e disse a Nick que precisava apenas manter-se visível para encontrar trabalho. Aparentemente, alguém logo apareceria interessado em encontrar as Efix Extractors. Foi por isso que Nick estava sentado na praça do mercado com sua placa. Embora todos temessem o dia de hoje, para Nick era apenas um dia como qualquer outro. Muitas pessoas passaram por Nick e ele também percebeu que quase todos o encaravam com olhares avaliadores. No entanto, ninguém realmente fez nada com ele. Muitas pessoas estavam assustadas e olhavam em volta nervosamente, mas outras pareciam calmas e relaxadas. Todos os que estavam calmos tinham pequenos broches no peito com a imagem de duas lanças cruzadas. Esses pins representavam a gangue dos Segudos, uma das gangues mais poderosas que comandavam os Dreis no submundo. As pessoas que usavam esses broches não eram membros de gangues, mas cidadãos comuns que haviam pago à gangue dos seguros para resolver todos os assuntos do dia. Bem, de repente, um homem loiro levou um soco e um grupo de 3 homens atacou o rapaz que havia sido agredido. O homem se encolheu como um camarão e se agarrou firmemente a algo. Os 3 agressores continuaram a gritar contra o homem indefeso, mas tiveram cuidado de não quebrar nenhum osso. Entreguem seus créditos, gritou um deles. O homem loiro no chão não respondeu e continuou segurando seus créditos. Os 3 cerraram os dentes. Matar alguém era proibido, e também não era permitido derramar sangue. No entanto, a cidade não se importaria se eles quebrassem alguns ossos. Mas, apesar das aparências, os 3 homens não eram psicopatas que queriam a morte do sujeito. Se roubassem os créditos dele e quebrassem os ossos do loiro, acabariam por matá-lo no final das contas. Um dos homens agarrou os cabelos do loiro e puxou com toda a sua força, mas o homem no chão não soltou sua riqueza. Mesmo quando seus cabelos loiros foram arrancados, ele não desistiu. 2 dos agressores olharam para o último amigo com expressões de frustração e raiva. O último respirou fundo e agarrou a cabeça de sua vítima. Bem, ele empurrou a cabeça do homem contra o asfalto e o homem perdeu a consciência. Surpreendentemente, não havia sangue e o homem loiro ainda estava vivo. Isso tinha sido incrivelmente arriscado. Se algo desse errado, o agressor seria morto pela cidade por ter matado outra pessoa ou por ter desperdiçado sangue valioso. Um outro homem se abaixou e arrancou uma pequena pilha de notas de papel das mãos do loiro. Depois de contar as notas de papel, ele olhou para seus 2 amigos e assentiu com a cabeça. Em seguida, ele entregou todos os bilhetes a um de seus amigos, que caiu em prantos. O homem, em prantos, abraçou seus 2 amigos e curvou-se várias vezes em sinal de gratidão diante deles. Seus 2 amigos apenas o asseguraram de que estava tudo bem. O homem que chorava saiu correndo do meio da praça do mercado e se jogou nos braços de uma mulher que estava ao lado. A mulher também chorava muito. Um instante depois, o homem soltou a mão e se ajoelhou, fazendo um gesto para que se aproximasse. 2 meninas, não maiores que 8 anos, saíram de trás da mulher e abraçaram o homem. Tenho o suficiente para você, disse o homem com a voz trêmula. Apenas algumas pessoas assistiam ao evento. A maioria já estava acostumada a ver coisas assim e não se importava. Todas as pessoas no mercado simplesmente contornaram o homem inconsciente estendido no meio da rua, tratando-o como se fosse apenas mais um pedaço de entulho. Nick tinha visto o que aconteceu, mas não se envolveu. Qual era o objetivo? Não havia dinheiro suficiente para todos, e era dever de cada um se proteger. Com o passar do tempo, mais agressões aconteceram, mas Nick apenas esperou. E então, chegou a hora. Tudo se acalmou por volta das 14h e as pessoas ficaram muito quietas. A essa altura, todo o mercado estava lotado de gente. Ninguém estava comprando ou vendendo nada naquele momento. Todos estavam esperando pela mesma coisa. 2 minutos depois, o som de um enxame gigantesco de insetos veio de uma das ruas que davam para o mercado e o som foi ficando cada vez mais alto. Por fim, 5 pessoas apareceram em uma das ruas, acompanhadas por enxames de mosquitos enormes.
Os 5 indivíduos vestiam uniformes vermelhos com o símbolo da cidade do fungo carmesim, revelando suas identidades como funcionários da própria cidade. Cada um carregava consigo alguns sacos grandes e usavam máscaras de gás pretas, mantendo o anonimato. Enquanto 5 agentes da prefeitura caminhavam pelas ruas, vários mosquitos se separaram do grupo e entraram nas casas por onde passavam. Eles estavam procurando pessoas que tentavam se esconder. Após algum tempo, os mosquitos saíram da casa novamente e voltaram a incomodar as 5 pessoas, enquanto outros mosquitos entravam em outras casas. De repente, um enxame inteiro de mosquitos invadiu uma das casas. Ah! Um grito aterrador ecoou da casa, mas logo se tornou mais silencioso até desaparecer. O enxame de mosquitos saiu da casa alguns segundos depois, e alguns deles voaram para o céu e retornaram. Mas apenas alguns segundos depois, novos mosquitos substituíram os que tinham acabado de ir embora. Após cerca de 5 minutos, as 5 pessoas chegaram à entrada do mercado. As 5 pessoas ficaram em silêncio por um tempo. Capítulo 4. Defeats. Pouco depois, 3 pessoas saíram da multidão. Os 3 eram homens altos, de corpos musculosos, e todos vestiam o mesmo uniforme. Parecia um uniforme militar pintado de preto com mangas cinzentas. Este era o uniforme da gangue das seguradoras. Bem-vindo, disse o líder da gangue dos seguros com um sorriso educado. Um dos 5 agentes da prefeitura estendeu a mão como se estivesse pedindo algo. Claro, disse o líder. Um instante depois, ele tirou uma mala, abriu-a e entregou ao homem. Dentro da mala havia pilhas e mais pilhas de créditos em formato de papel. O agente municipal contou o dinheiro, o que levou vários minutos. 474, disse ele com a voz distorcida. Ao ouvir isso, o líder da gangue dos seguros ficou nervoso e seu sorriso pareceu mais forçado. Com licença, mas deveria ser 482, disse ele. Poderia recontar, por favor? 474, repetiu o agente municipal. Silêncio. O líder da quadrilha de seguros olhou para a pessoa à sua direita e fez um gesto com a cabeça. O cara rapidamente tirou mais algumas notas e entregou. O agente municipal os contou e assentiu com a cabeça. 482. O líder da gangue dos seguros também assentiu com a cabeça. Um instante depois, as 3 pessoas se afastaram para o lado. Um por um, apresentem-se. É melhor não tentarem nos enganar, gritou o líder da quadrilha de seguros. Um instante depois, todas as pessoas com os alfinetes pretos avançaram e passaram pelos 3 homens da gangue dos seguros. A quadrilha de seguros inspecionou todos eles e recolheu os alfinetes pretos de todos que passavam. Ao final, 479 pessoas haviam passado por eles. Em seguida, os 3 membros da quadrilha de seguros os seguiram, totalizando 482. Em seguida, 4 dos 5 agentes da cidade caminharam em direção ao mercado menos movimentado e ordenaram que todos se aproximassem um por um. O último deles esperou no fundo, certificando-se de que ninguém tentasse passar sorrateiramente. Em seguida, todas as pessoas no mercado avançaram, entregando cada uma pilha de créditos. Nick se levantou e atravessou a multidão. Um instante depois, ele parou em frente a uma das pessoas com máscaras de gás. Nick entregou uma pilha de notas e passou por elas como qualquer outra pessoa no mercado. Após alguns minutos, restavam apenas cerca de 800 pessoas no mercado. Como ninguém mais se apresentou por vários segundos, o 5º agente da cidade se apresentou. Última chamada. Gritaram com a voz distorcida. Quem não se apresentar agora será considerado como não tendo condições de pagar. Ninguém se mexeu. Muito bem, gritou o homem. Como sempre, não façam movimentos bruscos e não demonstrem agressividade. Os mosquitos são todos lacaios do espectro do mosquito de sangue e não beberão mais do que vocês devem. A multidão ficou assustada e nervosa. Um instante depois, o zumbido dos mosquitos intensificou-se e eles voaram para a frente. Os mosquitos se espalharam pela multidão e começaram a sugar o sangue das pessoas. Com o passar do tempo, os mosquitos que haviam se alojado voaram embora, enquanto outros novos chegavam. As pessoas choravam, hiperventilavam, rangiam os dentes e rezavam. Outros já haviam se acostumado com isso. Após cerca de 2 minutos, todos os mosquitos voaram de volta para 5 pessoas com máscaras de gás. A multidão de pessoas havia se tornado visivelmente mais magra e com menos gente branca. Por fim, os mosquitos entraram em todas as casas do mercado para garantir que ninguém tentasse se esconder.
E, finalmente, as 5 pessoas deram meia volta e deixaram o mercado para trás, caminhando por outra rua. Acabou. Isso acontecia todo mês no último dia. Uma vez por mês, cada cidadão de Crimson Fungus City tinha que pagar 100 créditos à cidade como imposto. Só era possível pagar o imposto integralmente ou não pagar nada. Pagamentos parciais não eram permitidos. Se alguém pagasse o imposto, nada aconteceria, mas se não pagasse, teria que pagar com o próprio sangue. Um grupo de pessoas, acompanhado por grandes enxames de mosquitos de tamanho considerável, percorria os esgotos uma vez por mês, e se um cidadão não conseguisse pagar o imposto, o enxame de mosquitos caía sobre ele. O enxame de mosquitos coletava sangue até atingir um total de 2 litros provenientes dos adultos. Crianças menores de 14 anos precisavam pagar apenas 50 créditos ou 1 litro de sangue. Crianças com menos de 6 anos de idade não precisavam pagar impostos. Naturalmente, perder 2 litros de sangue não era fatal e os mosquitos eram excelentes em não ferir as pessoas enquanto coletavam sangue. No entanto, a recuperação de algo assim geralmente levava de 6 a 8 semanas. Portanto, se um cidadão não conseguisse pagar o imposto no mês seguinte também, as coisas ficariam perigosas. Conseguir 100 créditos em um mês era praticamente impossível para pessoas comuns que viviam nos subúrbios, mas conseguir 100 créditos em 2 meses era administrável. Por causa disso, cerca de 50% das pessoas pagavam com sangue em um mês, com crédito no mês seguinte e, em seguida, com sangue novamente. É claro que inúmeras pessoas tentaram se esquivar do pagamento de impostos, mas sempre terminava da mesma maneira. A pessoa se transforma em um cadáver sem sangue. Na verdade, os mosquitos não acompanhavam os cobradores de impostos, mas sim os cobradores de impostos acompanhavam os mosquitos. Os cobradores de impostos só apareceram por 2 motivos. Eles lidaram com o dinheiro e impediram que as pessoas entrassem em pânico diante dos mosquitos. Se os mosquitos quisessem, poderiam matar todas as pessoas vivas em Driggs em menos de 10 minutos. Era preciso saber que havia mais de 2.000 pessoas vivendo nos lombos do brejo. Não era que os mosquitos fossem muito fortes, mas sim que havia literalmente milhões deles, e cada mosquito era maior que uma vespa gigante. Naturalmente, nem todos os mosquitos acompanhavam os cobradores de impostos. Havia apenas cerca de 100 seguindo cada um deles, mas se a situação ficasse séria, milhões apareceriam. Além disso, os mosquitos eram os lacaios de um espectro muito poderoso, o mosquito de sangue. O rato com quem Nika havia conversado 2 anos atrás também era um lacaio de um espectro muito poderoso chamado parasita. Alguns espectros podiam controlar animais ou criar seus próprios animais e controlá-los. Seus lacaios compartilhavam a percepção do espectro e o espectro também podia falar e agir através dos lacaios. Embora quase todos os espectros fossem inimigos da humanidade, havia alguns que cooperavam e ajudavam a humanidade. O mosquito sangue era um deles. O parasita não era. O mosquito sanguíneo ganhava poder consumindo o sangue humano. Naturalmente, ele poderia enviar alguns mosquitos isolados para coletar sangue de pessoas adormecidas, mas se exagerasse, os verdadeiramente poderosos fabricantes Zefix perceberiam e o eliminariam. Então, o mosquito de sangue decidiu ajudar a humanidade, e a cidade do fungo carmesim era o lugar perfeito. A cidade do fungo carmesim recebeu esse nome em homenagem ao espectro mais poderoso que estava confinado dentro da mais prestigiosa fábrica Zefix, o fungo carmesim. Ao contrário de quase todos os espectros poderosos, o fungo carmesim não era inteligente. Como o nome indica, o fungo carmesim era simplesmente um fungo enorme que vivia dentro de uma unidade de contenção. Assim como o mosquito sanguíneo, o fungo carmesim ganhou o poder absorvendo o sangue humano. Mas, em contrapartida, o fungo carmesim gerava eletricidade e, o mais importante, Zefix. O Zefix poderia ser usado para praticamente tudo. Podia ser transformado em eletricidade, calor, movimento e assim por diante, e era extremamente eficiente nisso. Além disso, o Zefix também poderia ser usado para aumentar os poderes dos extratores Zefix, e também para criar armas poderosas capazes de lidar com espectros. O fungo carmesim foi o motivo pelo qual o mosquito de sangue escolheu esta cidade. O mosquito sanguíneo ajudaria o fabricante Zefix na coleta de sangue e, em troca, ficaria com uma parte dele. O sangue restante seria aspergido sobre o fungo carmesim, que então produziria Zefix. Os extratores de Zefix coletariam os Zefix e teriam permissão para ficar com uma pequena parte como pagamento. O fabricante de Zefix usaria então o Zefix colhido para aumentar o poder de sua empresa ou vendê-lo para outras cidades.
Mas se a fabricante Zfix quisesse crescer e ganhar ainda mais dinheiro, precisaria de espectros ainda mais fortes. E para obter esses espectros ainda mais poderosos, eles precisavam de extratores Zfix mais fortes. Era isso que Nick queria se tornar. Ser um extrator Zfix significava ter a possibilidade de se tornar poderoso e ter uma vida melhor. Nick queria sair da lama e finalmente ter uma vida melhor. Capítulo 5. Jovem. Após a saída dos cobradores de impostos, tudo voltou ao normal no mercado. A ansiedade da maioria das pessoas foi substituída por alívio ou aceitação. Infelizmente, apesar de muitas pessoas terem perdido 2 litros de sangue hoje, elas não puderam ir para casa descansar. Eles precisavam trabalhar e ganhar dinheiro. Caso contrário, teriam que pagar com o próprio sangue novamente em um mês. Nick voltou ao seu lugar de costume e continuou segurando sua placa. Nick confiava em Albert e tinha certeza de que Albert não lhe teria dito para se destacar se não houvesse motivo para isso. Infelizmente, ninguém importante falou com Nick e ele teve que ir para casa depois de um tempo porque estava com fome. A essa altura, Nick já não morava mais em um pequeno cubo de metal, mas em uma casa de verdade que também era feita de metal enferrujado. Uma das pessoas mais ricas faleceu recentemente e sua casa ficou disponível. Bem, disponível talvez não seja a palavra correta. O homem morreu e seu filho tornou-se o verdadeiro dono da casa. O problema era que o filho tinha apenas 11 anos de idade. Naturalmente, as gangues queriam tomar a casa do garoto, mas Nick se colocou entre os dois lados e protegeu o garoto. Nick protegeria o garoto e sua herança, mas em troca, Nick teria permissão para usar o dinheiro deles para comer e pagar seus impostos. É claro que o garoto não tinha outra escolha e aceitou. Após algumas brigas, as gangues decidiram que não valia a pena o problema. Se Nick fosse apenas um cara normal, eles simplesmente mandariam uns 10 caras para espancá-lo, mas Nick tinha um sincronizador Z-Fix ativo. Ninguém ficou gravemente ferido ou morreu ainda, mas se a situação se agravar, as coisas podem mudar rapidamente. Eles tinham certeza de que podiam derrubar Nick, mas não estavam dispostos a pagar o preço. A casa não valia o suficiente, já que era apenas um pouco acima da média. Além disso, o garoto tinha direito a ela e as gangues não podiam se tornar muito opressoras. Criminosos inteligentes e organizados sabiam que liderar um rebanho de ovelhas dispostas e felizes era mais fácil do que liderar um rebanho de ovelhas aterrorizadas. Foi também por isso que o líder da quadrilha de seguros se dispôs a pagar a diferença nos impostos do próprio bolso. É evidente que alguns dos seus subordinados desviaram fundos dos impostos arrecadados, e será realizada uma investigação interna. Se o líder tivesse decidido simplesmente entregar as 8 pessoas com o dinheiro desaparecido, sua quadrilha de seguros não seria mais tão confiável e, no mês seguinte, eles poderiam ter apenas cerca de 70% de seus clientes anteriores. A quadrilha de seguros pedia 10% dos impostos como taxa de proteção e processamento, o que significava que os adultos pagariam 10 créditos para proteger seus 100 créditos. Com cerca de 480 clientes, isso representou 4.800 créditos. Mesmo quando o líder pagou 800 créditos do próprio bolso, eles ainda obtiveram um lucro de 4.000 créditos. Se ele tivesse se recusado a entregar os 800 créditos, eles teriam economizado 800 créditos hoje, mas poderiam ter que pagar 1.500 créditos em lucros perdidos todos os meses seguintes, durante um longo período. Apesar de serem criminosos e de se tratar da escória da sociedade, ainda era importante que as pessoas estivessem satisfeitas com os serviços prestados. E declarar guerra contra alguém que estava protegendo uma criança vulnerável era errado. Não valeu a pena. É claro que tudo tinha suas vantagens e desvantagens. Embora Nick tivesse conseguido uma boa casa e não tivesse mais problemas financeiros, ele havia destruído permanentemente qualquer oportunidade de trabalhar para qualquer gangue. Durante 2 semanas, Nick continuou indo ao mercado para esperar com sua placa erguida. Certo dia, que parecia igual a qualquer outro, alguém se aproximou de Nick no mercado. Era um homem jovem, alto, com cabelos castanho claros. Seus cabelos estavam despenteados, mas limpos. Sua camisa e calças marrons estavam rasgadas, mas igualmente limpas. Como alguém que viveu na miséria a vida inteira, Nick percebeu imediatamente que o cara à sua frente estava tentando se fazer de pobre quando obviamente não era. Provavelmente, o sujeito nunca tinha visto uma pessoa pobre até hoje. Caso contrário, seu disfarce não seria tão superficial. O homem se aproximou de Nick com um sorriso amigável, mas Nick percebeu que, no fundo, o sujeito estava muito nervoso.
Ei, você é um extrator de Fix? Perguntou o homem, olhando para a placa de Nick. Passei no exame de admissão para o laboratório do fantasma, mas nunca trabalhei lá, já que meu sincronizador Zfix já está sintonizado, respondeu Nick, olhando para o rapaz com desconfiança. Um pequeno brilho surgiu nos olhos do rapaz ao ouvir aquilo. Seu sincronizador Zfix já está sintonizado? Nick assentiu com a cabeça. Silêncio. O rapaz parecia incerto sobre como prosseguir com a conversa, e Nick praticamente conseguia ler seus pensamentos pela expressividade de seu rosto. Nick tinha quase certeza de que o cara estava tentando encontrar uma maneira de fazê-lo revelar mais sobre si mesmo sem parecer uma pessoa desonesta que queria enganá-lo. Você conhece o Albert? Perguntou Nick. Os olhos do cara se arregalaram por um instante antes de ele esboçar um sorriso sem graça. Existem muitas pessoas chamadas Albert, disse ele, sem jeito. Bobagem, pensou Nick. Ninguém aqui se chama Albert, exceto aquele cara. Ele tem cabelo preto e grisalho e invocou algumas coisas que podem levitar. Talvez você possa esclarecer esse último detalhe para termos certeza de que estamos falando da mesma pessoa, disse Nick com uma expressão desconfiada. O homem piscou algumas vezes. Ele gosta de ferramentas, acrescentou o homem depois de um tempo. Ao ouvir isso, Nick sorriu radiante. Finalmente, disse ele, levantando-se e fazendo o homem recuar. Albert me disse que alguém apareceria com uma vaga em breve. Acho que você é o cara. O homem também ficou animado. Aparentemente, ele também esperava encontrar alguém. Mas então, sua expressão mudou e ele ficou desconfiado. Eu o conheço, mas não acho que tenha capital para contratá-lo. Além disso, moro na pior, disse ele com cautela. Naquele instante, as pessoas ao redor o olharam incrédulas e pararam de andar. O homem percebeu e sentiu que tinha dito algo errado. Cara, disse Nick, fazendo o homem se virar para ele, você acabou de dizer capital. Além disso, seu disfarce é horrível. Ninguém vai acreditar em você. Se acreditassem, já teriam te extorquido tudo o que você tem, pelo jeito inseguro e amedrontado que você parece. O sorriso do homem tornou-se mais desconfortável. Não tenho certeza. Venha comigo, disse Nick, agarrando o braço do rapaz para puxá-lo para longe. O rapaz olhou chocado para o lugar onde Nick o estava agarrando e, por um instante, seus olhos ficaram completamente brancos. Mas ele se acalmou rapidamente e seus olhos voltaram ao normal instantaneamente. Ele nunca tinha visto ninguém que simplesmente agarrasse um estranho e o arrastasse para longe. Ei, eu consigo andar sozinho, disse o rapaz, puxando o braço da mão de Nick. Então, venha, disse Nick, gesticulando com a cabeça para a distância. O homem tirou um lenço do bolso e limpou o local onde Nico havia tocado, e seguiu-o. Após alguns minutos, eles chegaram em frente à casa temporária de Nick. O homem ficou um pouco incerto novamente, mas respirou fundo e entrou. Capítulo 6. Entormeafion. Quando o homem entrou na casa, ficou ainda mais desconfortável. Havia sujeira por toda parte e até vários buracos nas paredes. Se ele fosse descuidado, poderia até se cortar nas bordas afiadas das paredes. Ei, venham cá, gritou Nick de um dos quartos. O homem caminhou até lá e viu Nick sentado no chão, no meio de uma sala maior. Não havia mesas nem cadeiras. Então, ele apenas olhou para o lugar à sua frente com um olhar interrogativo. Devo me sentar. Ora, bolas, respondeu Nick, revirando os olhos. O homem respirou fundo e sentou-se. Você tem algo para beber? Perguntou ele. O barril de água está lá atrás. Nick apontou para as costas. Ah, tudo bem, disse o homem. Você tem um copo ou uma caneca? Nick piscou lentamente. Com quê? Perguntou ele. Sabe, uma caneca, repetiu ele, gesticulando com as mãos. Um pequeno recipiente para líquidos. Nick piscou lentamente mais uma vez. Por quê? É só beber, disse ele com uma expressão e voz inexpressivas. O homem olhou para Nick com uma expressão desconfortável. Não importa. Não estou com sede, disse ele. Silêncio. Sou Intor, disse o homem, estendendo a mão para um aperto de mãos. Nick olhou para a mão. O que você quer? Perguntou ele, olhando para aquilo. Um aperto de mãos e uma apresentação? Perguntou o Intor, sem jeito, mantendo o braço estendido. Nick franziu a testa e moveu a própria mão para frente. Então, Nick segurou os dedos de Winter e olhou nos olhos. Eu sou Nick. Winter sorriu sem jeito e moveu a mão para cima e para baixo, como se fosse um aperto de mãos, enquanto Nick olhava para as mãos que se cumprimentavam. Você poderia, por favor, me soltar? Perguntou Winter.
Nick franziu a testa, confuso sobre por que o Heitor queria que eles dessem as mãos e, de repente, não queria mais, mas mesmo assim soltou os dedos de Wintor. Desculpe, Nick, ainda preciso me acostumar com o jeito que as pessoas agem por aqui, disse Wintor com uma expressão de desculpas. Com certeza, ele não é daqui, pensou Nick. O fato de Wintor ter dito aqui embaixo significava que ele vinha da periferia da cidade. A cidade do fungo carmesim era composta por duas partes, a cidade interior e a cidade exterior. Se alguém observasse Crimson Fungus City de um avião, veria uma cidade enorme que circundava uma estrutura absolutamente gigantesca em seu centro. A estrutura era uma pirâmide gigantesca e curva em forma de hipérbole. Era feita de metal refletor e tinha quase 2 quilômetros de altura e 5 quilômetros de largura. Ao redor dessa enorme estrutura havia muitos prédios altos e caros, mas quanto mais nos afastávamos do centro, menores e mais feios os prédios se tornavam. A cerca de 3 quilômetros da extremidade da estrutura ficava Dreis, a parte mais externa da cidade. Nos bairros mais pobres viviam as pessoas mais miseráveis, que mal conseguiam sobreviver. Entre os bairros mais pobres e o centro da cidade ficava a cidade propriamente dita. O laboratório do Ghost ficava no centro da cidade, mas o local do exame era na periferia. Nico vira lendas sobre o centro da cidade, mas nunca estivera lá e só conhecera duas pessoas que tinham estado lá. Albert Wintour. Você é da periferia, certo? Perguntou Ni. Sim, mas dos níveis inferiores, respondeu Wintour. É a minha primeira vez nos subterrâneos. Dá para perceber, disse Nick, enquanto Wintour apenas sorria desconfortavelmente. Então, por que você está aqui? Perguntou Ni. Antes de lhe contar, preciso que você assine algo, disse o Wintour enquanto tirava algumas folhas de papel de um pequeno saco pendurado em seu cinto. Nick olhou para a primeira folha de papel e franziu a testa. Não, meio-dia. Acordo de divulgação. Mento. Acordo de divulgação ao meio-dia? O que é isso? Perguntou Nick. Wintour olhou para Nick, chocada. Você não sabe ler? Nick franziu a testa. Eu sei ler. Aprendi com Albert. Só estou sem prática. Certo, certo, respondeu Wintour rapidamente. É um acordo de confidencialidade. Significa que você não pode falar sobre nada do que estou prestes a lhe contar para ninguém, ou a cidade virá atrás de você. Basicamente, se você falar sobre meus segredos, será considerado um criminoso. Certo, disse Nick distraidamente enquanto tentava ler a primeira frase do acordo de confidencialidade, mas era extremamente difícil. Ler e compreender um documento legal já era difícil para adultos com muito dinheiro, e a capacidade de compreensão de leitura de Nick era equivalente à de um aluno do ensino fundamental. Após alguns minutos, o Intor se ofereceu para ler tudo para Nick, mas Nick disse que não confiava nele e que leria ele mesmo. 2 horas e muitas perguntas sobre o significado das palavras depois, Nick finalmente terminou de ler tudo. Após mais algumas instruções de Wintour, Nick assinou, meio sem jeito, a parte inferior da página. Nick estava muito confuso com tudo aquilo. Ele sabia o que tinha assinado, mas ainda assim era algo tão estranho e desconhecido. Certo, disse Wintour com um suspiro de alívio. Tudo o que conversarmos daqui para frente estará sujeito ao acordo de confidencialidade, o que significa que você não poderá revelar o conteúdo a terceiros sem o meu consentimento. Entendeu? Nick assentiu com a cabeça. Meu nome completo é Wintour Melfion e sou o terceiro herdeiro da família Melfion, disse Wintour. Nick piscou algumas vezes. Silêncio. Certo, comentou Ni. O mentor respirou fundo. Ele nunca havia recebido uma reação tão desdenhosa à revelação de seu sobrenome. Meu pai faz parte do conselho administrativo da Cujoblitz, acrescentou o mentor. Nick piscou lentamente uma vez. Está bem, disse ele. O mentor bagunçou os cabelos em frustração. Ele controla parcialmente a cidade, gritou o mentor. Cujoblitz é a fabricante de Zefix que possui o fungo carmesim, e meu pai é dono de 20% da Cujoblitz. Ah, disse Nick, surpreso. Que legal, eu acho. Winter massageou a ponte do nariz, irritado, e suspirou. De qualquer forma, isso não importa, disse ele. O que importa é que meu pai não quer que seus herdeiros cresçam e se tornem inúteis e imprestáveis. Ele trabalhou duro para chegar onde está agora e quer que façamos o mesmo. Por causa disso, ele instruiu todos os seus filhos a criarem uma empresa fabricante da Zefix e a ganharem o suficiente para comprar 0,05% da Cujoblitz. Caso contrário, não poderíamos usar os recursos da nossa família, explicou o Intor. 0,05%? Perguntou Nick. Quanto é isso? Uns 1.000 créditos. O Mentor bufou.
mais para 50 milhões. Os olhos de Nick se arregalaram em choque. 50 milhões de créditos. Espera aí, e o pai de Wintour era dono de 20% daquela empresa. Quanto dinheiro era isso? Wintour deu um sorriso irônico ao ver que Nick finalmente se surpreendeu com sua origem. De qualquer forma, disse ele, em comparação com meus irmãos, eu me recuso a ser explorado pelos fabricantes das EFIX no centro da cidade e vim para cá, onde praticamente não há concorrência. Preciso de um extrator ZFix para iniciar meu negócio, e como não tenho um espectro, não posso simplesmente recrutar pessoas comuns. Preciso de alguém que já possua um sincronizador ZFix sintonizado. Albert me disse que eu encontraria alguém que atendesse aos meus critérios no mercado central dos Drakes, e é por isso que estamos aqui agora. A essa altura, a ansiedade e a incerteza que o Intor demonstrava em seu comportamento haviam desaparecido completamente, sendo substituídas por um empresário competente, direto e carismático. Quero te contratar como meu extrator-chefe de Zefix. E a primeira coisa que precisamos é capturar um espectro. Capítulo 7. Espectros. Estou dentro. Nick respondeu imediatamente. O Intor ficou um pouco surpreso. Isso foi rápido, disse ele, piscando algumas vezes. Você não quer saber nada sobre o seu trabalho? Salário. Funções. É pior do que a minha situação atual? Perguntou Ni. Pintor olhou em volta para a casa destruída e suja. Mesmo sendo uma das maiores casas dos ermos, ainda assim estava em condições horríveis. As chances de morte são bastante altas, comentou o Intor. Afinal, você precisa interagir com espectros. Nick assentiu com a cabeça. Então, eu tenho que dar uma surra em alguns espectros. Sem problemas. Winter franziu a testa, cético. Você sequer sabe o que é um espectro? Animais poderosos ou humanos com algumas habilidades, certo? Nick perguntou casualmente. Contanto que eu consiga sucá-los, eles podem morrer, certo? Winter respirou fundo e suspirou. Isso é verdade para alguns deles, mas não para a maioria, respondeu ele. Você sabe o que é Zefix? Coisas que recebemos dos espectros, respondeu Nick com um aceno de cabeça confiante. Sim, mas o que é? Perguntou o Intor com outro suspiro. Silêncio. Energia. Perguntou Nick com incerteza. O Intor apenas bufou. Essa é uma resposta evasiva. Você pode dizer que tudo é energia e não estaria errado. Você já ouviu falar de prefixo? Prefixo. Aquela coisa que se coloca antes das palavras. Perguntou Nick. Não prefixo, escrito prefixo, não prefixo. É como zefix, mas com pre em vez de z. Nick balançou a cabeça negativamente. Certo, disse o Intor com um pouco de irritação. Deixe-me dar uma breve explicação de como o mundo realmente funciona. Nick assentiu com a cabeça e ouviu o Intor. Prefix é uma força de energia invisível que existe em todo o mundo. Só pode ser detectada por equipamentos muito avançados e por extratores muito poderosos. Prefix possui uma quantidade incrível de energia armazenada em seu interior. Infelizmente, não podemos acessar o prefixo na atmosfera. Simplesmente não temos meios de utilizar a energia armazenada dentro do prefixo. Quando o prefixo na atmosfera atinge um certo nível de densidade, ele pode criar um espectro. Um espectro é algo que pode transformar prefixo em sufixo, que é uma forma utilizável de prefixo. Um espectro não está necessariamente vivo, nem necessariamente é inteligente. Além disso, os espectros são únicos, o que significa que existe apenas um espectro de cada tipo no mundo. Nunca existem dois ou mais espectros idênticos. Em geral, os espectros aparecem em uma de três formas diferentes, mas podem haver exceções. Um espectro da força. Um espectro da força pode ser um ser inteligente ou não inteligente que consiste em formas de energia. Por exemplo, o espectro que chamamos de a névoa é uma nuvem em forma de algo que imita a névoa. É uma criatura sem inteligência que segue apenas seus instintos básicos. De tempos em tempos, vagueia por algumas partes da cidade e engole alguém. Essa pessoa então vaga sem rumo na névoa até morrer de fome. Você não pode sentir a névoa. Você não pode sucar a névoa. Você não pode fugir da névoa. Se ela te pegar, você morrerá a menos que seja um extrator de Zefix poderoso com equipamentos e habilidades baseados em Zefix. A névoa ainda está por aí? Perguntou Ni. O Entor riu amargamente. Você se esqueceu do que eu disse antes? Quando o prefixo atinge uma certa densidade, um espectro pode aparecer. Algo como a névoa é extremamente difícil de conter. Além disso, consome apenas cerca de um humano por mês. A névoa é um espectro de nível 2, o que a torna mais forte do que os espectros mais comuns, mas consome apenas um humano por mês.
Agora, se o destruíssemos, sua energia se dispersaria novamente na atmosfera e rapidamente encontraríamos mais alguns espectros de nível no mundo, e é provável que eles custassem mais vidas humanas do que a névoa. Espere, gritou Nick. Mas não podemos simplesmente armazenar todos os efeitos da névoa depois de matá-la? Para surpresa de todos, o Intor assentiu. Podemos, mas isso não muda nada. O quê? Perguntou Nick, surpreso. Ventura sentiu novamente. Naturalmente, quando matamos um espectro, armazenamos toda a sua energia, mas isso não muda nada. Se ignorarmos toda a energia e a deixarmos se dispersar, alguns espectros de nível 1 aparecerão. Se armazenarmos toda a energia e não a deixarmos se dispersar, alguns espectros de nível 1 ainda aparecerão. Não importa o que façamos, matar um espectro sempre resultará na criação de mais espectros, porém mais fracos. Nick olhou para o chão com uma expressão preocupada. Isso foi problemático. Isso significava que eles não tinham a menor chance de se livrar dos espectros. Ventor percebeu a expressão abatida de Nick. Não é tão desesperador quanto você pensa. Nick olhou para Ventor. O plano final da humanidade para a sobrevivência é conter todos os espectros do mundo sem matá-los. Se conseguirmos fazer isso, todos os espectros se tornariam irrelevantes, já que não representariam mais um perigo, explicou Ventor. Nick franziu a testa novamente. Isso parece difícil. Provavelmente existem muitos espectros. Ah, os números não são um problema, disse o Intor casualmente. Você não tem ideia do quão poderosos os extratores podem se tornar. A questão não é o número, mas o poder dos espectros. Lembre-se de que tudo o que estamos discutindo está sujeito ao acordo de confidencialidade. Se você contar a alguém, sua vida estará essencialmente em risco. Nick assentiu com a cabeça. Ventura assentiu com a cabeça. Os espectros são categorizados em diferentes níveis de poder. Cada novo espectro começa no nível 1. Isso os torna mais poderosos do que qualquer humano normal, mas pessoas com sincronizadores e fixe sintonizado podem lutar contra eles. Tanto os espectros quanto os extratores podem se tornar mais poderosos. Os extratores e fixe mais fortes que existem são de nível 8, e nós temos um número muito pequeno deles. No entanto, existe um número de 2 dígitos de espectros de nível 8 no mundo. Nick olhou para o Entor com espanto. Então, Nick se lembrou de algo que já havia presenciado diversas vezes. E a enfermeira Alice? Perguntou ele. Todos conheciam a enfermeira Alice. Todos no Driggs tinham visto a enfermeira Alice. E todos sabiam que a enfermeira Alice era um espectro. Mentor suspirou. A enfermeira Alice é uma das 5 espectros de nível 9. Nick expirou fundo. Existem exatamente 5 espectros de nível 9 no mundo, e mesmo que toda a humanidade se unisse, não seríamos capazes de deter nem mesmo um deles. A enfermeira Alice é provavelmente o espectro mais destrutivo do mundo inteiro. Ela mata centenas, e às vezes até milhares, de humanos todos os dias. Mas o poder dela é tão grande que ninguém consegue fazer nada contra ela. Ela faz o que quer, e nós não podemos fazer nada além de assistir. E existem mais 4 como ela. Capítulo 8. Matar o Sol. Nick lembrou a última vez que vira a enfermeira Alice. Isso aconteceu há pouco mais de 2 meses. As pessoas estavam reunidas na praça do mercado para pagar o imposto de sangue e um homem acabara de roubar todos os créditos de uma jovem frágil. Era bastante óbvio que ela já havia pago com o próprio sangue pela última vez, ou até mesmo pelas 2 últimas. Após perder seus créditos, ela apenas olhou para o chão com uma expressão vazia. Então, ela proferiu a frase: Quem me dera estar morto. Naquele instante, o mercado ficou em silêncio. Todos sabiam o que significava dizer a frase. Um minuto depois, uma garota com um sorriso radiante e gentil entrou na praça do mercado. Ela parecia ter uns 20 e poucos anos e vestia um uniforme de enfermeira rosa impecável. Ninguém ousou ficar em seu caminho, e mesmo com a praça lotada, as pessoas ainda conseguiram abrir uma passagem larga para a bondosa enfermeira de sorriso cativante. A enfermeira caminhou até a mulher, que ainda estava ajoelhada no meio da praça do mercado. A mulher ergueu o olhar quando a enfermeira parou em frente a ela. A enfermeira apenas sorriu gentilmente para ela. Sou a enfermeira Alice e estou aqui porque você me chamou, disse ela com um tom amável e empático. Acalme-se. Vai passar logo e você não sentirá nenhuma dor ou desconforto. A mulher olhou para o chão novamente. Um instante depois, a enfermeira Alice ajoelhou-se ao lado dela e lentamente passou a palma da mão direita sobre os olhos da mulher, como quem fecha os olhos abertos de um cadáver. Quando ela fechou os olhos, a mulher já estava morta.
A enfermeira Alice deitou o cadáver delicadamente no chão e se levantou com um sorriso bondoso. Um instante depois, ela desapareceu da praça do mercado. Se alguém no mundo dissesse algo como eu queria estar morto, eu quero morrer, só me matem, eu não quero mais viver ou algo semelhante, a enfermeira Alice apareceria e realizaria esse desejo. Não importava se a pessoa queria ou não. Depois de proferir a sentença, a enfermeira Alice a mataria. Mesmo que a frase tivesse sido dita em tom de brincadeira, não importava. Se alguém, por qualquer motivo, proferisse algo semelhante à sentença, a enfermeira Alice chegaria e acabaria com a sua vida. Você já disse algo parecido alguma vez na sua vida? Talvez quando um ente querido faleceu. Talvez quando sua cabeça estava pendurada no vaso sanitário depois de beber demais. Talvez quando algo realmente embaraçoso acontecesse. A ocasião não importava. Bastava alguém dizer o nome dela e a enfermeira Alice aparecia. E ela é apenas uma das 5 espectros de nível 9? Perguntou Nick. Ventura sentiu. 3 dos espectros de nível 9 são impossíveis de perder. Posso garantir que quase todos já viram os 3 alguma vez na vida. Você conhece os outros 2? Nick assentiu rapidamente. Conheço um deles. É aquele que reside na escuridão. Correto, disse o Mentor. O pesadelo é um dos 5 espectros de nível 9 e é onipresente em todos os lugares escuros do mundo. Quanto mais escuro o lugar, mais forte sua influência. Nick se lembrou de uma das muitas vezes em que havia se deparado com o pesadelo. Nick estava em busca de comida e foi por isso que entrou nos esgotos. Felizmente, o teto dos esgotos era feito principalmente de grades, o que significava que o sol onipresente também os iluminava. No entanto, também havia alguns corredores escuros nos esgotos, e sempre que Nick passava por eles, ouvia sussurros. Vozes humanas surgiram na escuridão, dizendo a Nick que todos estavam tentando matá-lo e que ninguém se importava se ele vivesse ou morresse. Os sussurros tentavam encher a mente de Nick com paranoia, depressão, insegurança, ódio, raiva e todo tipo de emoção negativa. Eles queriam transformar Nick em uma pessoa diferente. Por sorte, os corredores escuros não eram tão escuros e longos, o que lhe permitiu atravessá-los rapidamente e encontrar um rato para comer. A existência do pesadelo também foi o motivo pelo qual muitas casas recém-construídas nos subterrâneos criaram propositalmente vários buracos no teto e nas paredes. Estar na escuridão era extremamente perigoso, razão pela qual todos evitavam lugares escuros. O pesadelo e a enfermeira Alice eram tão poderosos que não importava onde a pessoa estivesse. Sua influência se estendeu por todo o mundo. Você também conhece o terceiro? Perguntou o mentor. Nick refletiu sobre a pergunta por um tempo, mas, no fim, apenas balançou a cabeça negativamente. Surpreendentemente, disse o mentor, o terceiro é o mais visível de todos. Então, o mentor apontou para cima. Nick olhou para cima e viu que o mentor estava apontando para um buraco no teto, e Nick conseguia ver o sol através desse buraco. É o Tessum, disse o mentor. Os olhos de Nick se arregalaram. O sol. Espera aí, o sol é um espectro. Surpreendente, não é? Comentou o mentor. Nick apenas assentiu com a cabeça. Conseguimos calcular e compreender, em certa medida, os poderes dos outros 4 espectros de nível 9, mas, no que diz respeito ao Sol, continuamos essencialmente às cegas. Está em todo lugar, o tempo todo. Qualquer pessoa que voe acima de uma certa altitude deixa de existir imediatamente. Todos veem o Sol exatamente acima de si o tempo todo. Não importa em que lado do planeta você esteja. O Sol está sempre no mesmo lugar para cada pessoa individualmente. E o mais surpreendente de tudo é que sua luz é real. O mundo inteiro é iluminado por ela. Ela tem o poder de iluminar o mundo inteiro simultaneamente sem precisar de pausas. A quantidade de energia necessária é incompreensível. Toda a humanidade concorda que o Sol é o espectro mais poderoso que existe no mundo, e é o maior obstáculo entre a humanidade e a liberdade. Se a humanidade algum dia quiser alcançar a liberdade, há apenas uma coisa que precisamos fazer: mate o Sol. Capítulo 9. Nulo. Nico olhou para o mentor com espanto. Matar o Sol. Cão. Como um ser humano poderia destruir algo tão poderoso quanto o Sol? O que aconteceria depois que fosse destruído? É claro, acrescentou o mentor, tudo isso está muito distante no futuro e talvez não testemunhemos isso durante nossa vida. Nick olhou novamente para o buraco no teto. Nos últimos minutos, o mundo se tornou muito maior para ele. Até então, Nick só queria conseguir um bom emprego para ter uma vida melhor, mas agora ele tinha ouvido falar de tantas coisas maravilhosas.
A humanidade era várias vezes mais fraca do que o conjunto dos espectros. Nick apenas suspirou. Nick tinha visto coisas horríveis nos Dregs e queria mudar o mundo. Surpreendentemente, o problema de Nick não era com as gangues ou os ladrões, mas sim com o sistema. As pessoas simplesmente fizeram o que puderam para sobreviver. Se houvesse o suficiente para todos, as pessoas talvez não se matassem tanto. A ganância sempre estaria presente, mas não seria tão avassaladora. Infelizmente, Nick sabia que era apenas um homem. Ele não podia mudar nada. Então, a melhor alternativa era viver uma vida boa sem ter que comprometer sua bússola moral. Se ele tivesse o poder de mudar as coisas, ele o faria, mas não tinha e muito provavelmente nunca terá. Após alguns segundos de silêncio, Nick suspirou. E quanto aos outros dois? O quarto é Timal, explicou o Intor. Timal não é algo com que a maioria das pessoas jamais entrará em contato, já que interage exclusivamente com os extratores EFIX. De tempos em tempos, ele captura um grupo de extratores e os força a lutar entre si até que apenas um sobreviva, a quem ele então tem permissão para sair. Nick suspirou. E não há nada que possamos fazer? O Intor apenas balançou a cabeça negativamente. E quanto ao último? Perguntou Nick. O mentor pareceu um pouco preocupado e franziu a testa. É difícil falar sobre o último, pois é algo bastante especial. Ninguém sabe qual é a sua aparência e ninguém sabe onde fica, mas os efeitos da sua existência são indiscutíveis. O mentor olhou para o sol através do buraco. De certa forma, é o oposto do sol. A atenção de todos está voltada para o sol, quase como se ele tivesse medo de não ser visto por todos no mundo. O espectro de quinto nível 9 é o oposto. É como se não ousasse se mostrar. Ninguém tem permissão para saber sua aparência, som, gosto, cheiro ou textura. Houve casos em que alguns extratores poderosos analisaram todas as pistas dispersas sobre sua existência. Vitor olhou para o chão com uma expressão preocupada. Um dia, aquele grupo morreu e todas as suas descobertas foram destruídas junto com eles. Então, Vitor olhou para Nick. Mas, curiosamente, nada mais foi danificado. Apenas os itens relevantes para o caso foram destruídos. Devido à forma como existe, chamamos isso de nulo. Nulo, Nick repetiu com voz chocada. Vitor apenas ergueu uma sobrancelha. Por que você está tão surpreso? Espectros têm habilidades estranhas. Nick olhou para o chão. Após alguns instantes, ele olhou para as mãos com uma expressão de incerteza. Acho que agora entendi, disse ele. É por isso que Albert tinha tanto interesse em mim. O mentor olhou para Nick com bastante interesse. Conte-me tudo. Nick olhou para o mentor. Acho que já vi Nulo antes. Por um instante, o Intor ficou surpreso, mas logo se tornou cético. Se você fizesse isso, estaria morto. Nick balançou a cabeça lentamente. Acho que já vi isso antes, mas não sei como é, como cheira, como tem gosto, como soa ou como se sente. O Intor piscou várias vezes. O quê? Perguntou, confuso. Tenho amnésia, disse Nick. Não me lembro de nada de antes dos 10 anos. Minha lembrança mais antiga é de acordar em um quarto em uma casa qualquer nos confins da cidade. Morei naquela casa por alguns dias, mas algumas pessoas entraram e me jogaram na rua. O mentor olhou para Nick com intensidade. E o que te faz acreditar que você viu no... Meu sincronizador Zfix está sintonizado, disse Nick. Está sintonizado desde que me lembro. Falando nisso, disse o mentor. Preciso saber que tipo de habilidade você tem. Pode me mostrar? Nick riu sem conseguir se conter. É exatamente isso. É impossível. Não posso demonstrar minha habilidade. A expressão de Winter tornou-se cética. Então, como posso acreditar que você sequer tem um? Eu tenho um, mas não posso te mostrar, disse Ni. Explique, disse Winter. Só consigo usar minha habilidade quando ninguém pode me ver, explicou Nick. Quando ninguém pode me ver, consigo me mover cerca de 5 vezes mais rápido e meu corpo fica várias vezes mais forte. Pintor esfregou o queixo pensativo. Isso é um aumento de poder muito considerável. Você pode provar sua capacidade de alguma forma? Nick lembrou-se da vez em que consertou o buraco no chão quebrando parte de uma casa e assentiu com a cabeça. Sigam-me, disse Nick ao sair da casa. Ventor seguiu Nick e os dois pararam ao lado das ruínas de uma casa. Após alguns testes, Nick encontrou uma placa de ferro que havia sido parafusada em duas vigas estáveis. Nenhum ser humano normal conseguiria remover a placa de ferro das vigas sem ferramentas. Extrair deste lado, disse Nick enquanto caminhava para o outro lado. Ventor esperou com as sobrancelhas arqueadas. Bom,
Os olhos de Winter se arregalaram em choque ao ver uma grande amassadura aparecer na placa de ferro. Eu- Outra enorme amassadura apareceu após um estrondo explosivo. Já chega? Perguntou Nick enquanto saía de trás do Vomiplate. Winter ainda tinha dificuldades em acreditar em Nick. E se Nick tivesse preparado algum tipo de engenhoca que pudesse esconder rapidamente depois de usá-la? Winter queria testar Nick mais um pouco, mas depois de vários minutos de diferentes tipos de testes, Winter só podia aceitar que o que Nick estava afirmando era verdade. Ao retornarem para casa, Winter refletiu sobre a habilidade de Nick, e quando se sentaram novamente, Winter tinha apenas uma pergunta. Como você pode usar essa habilidade contra um oponente? Assim que você entra em uma luta com alguém, você efetivamente perde todo o seu poder. Nick deu um sorriso sem graça. Eu não faço ideia. Capítulo 10. Tudo preparado. Dentro de casa, os dois voltaram a conversar. Victor e Nick conversaram sobre as responsabilidades de Nick e os planos de desenvolvimento para a Zephyx Manufacturing Company. Victor também contou a Nick sobre as duas categorias restantes de espectros, já que eles haviam se desviado do assunto anteriormente. O primeiro era um espectro da força, que representava um espectro na forma de algo intocável. A névoa havia sido usada como exemplo. O segundo tipo de espectro era o espectro físico. Como o nome sugere, um espectro físico possuía um corpo físico. Esse corpo podia ser um animal, um humano, uma planta, um objeto e assim por diante. Por exemplo, o fungo carmesim era um espectro físico. Podia ser tocado e podia ser ferido por uma forte força física, enquanto algo como a névoa não podia ser ferido por uma força física, embora a névoa fosse vastamente inferior ao fungo carmesim. Por fim, havia os espectros de possessão. Esses eram espectros que não possuíam corpos próprios. Em vez disso, assumiam o controle de uma entidade viva ou não viva. Por exemplo, o laboratório do fantasma certa vez praticamente ganhou na loteria ao encontrar os óculos, que eram um espectro possuído. Os óculos eram um espectro de nível 2 e tinham a aparência de um simples par de óculos. Se alguém os colocasse, sua realidade se distorceria ligeiramente de maneiras muito sutis. Com o passar do tempo, o usuário enlouqueceria. Mas foi só isso. Contanto que, se soubesse o que estava acontecendo, não seria um grande problema, e para completar, os óculos produziam os efeitos enquanto alguém os estivesse usando. Não colocou ninguém em perigo. Não tentou escapar. Foi fácil obter Zephyx a partir dele. Era o Spectre perfeito para os fabricantes das Zephyx. Naturalmente, Untor e Nick queriam obter um espectro da possessão para seus negócios, mas encontraram dependia de sorte e recursos. Os dois não seriam capazes de fazer nada contra um espectro da força, já que ainda não possuíam nenhum equipamento Zephyx. Sem equipamentos feitos de Zephyx, era impossível interagir com espectros da força. E ora ainda, os espectros da força eram notórios por serem difíceis de conter, já que a maioria deles conseguia simplesmente atravessar paredes. Conter um espectro da força exigia uma unidade de contenção altamente avançada, feita de diversos materiais de Zephyx. No fim, restou-lhes apenas ir atrás de um espectro físico, mas isso trouxe seus próprios desafios. Primeiro, até mesmo um Spectre de nível 1 era algo que todos os fabricantes de Zephyx desejavam, até mesmo os maiores. Os espectros eram muito raros, e todos os grandes fabricantes de Zephyx tinham pessoas dedicadas a encontrar pistas sobre possíveis espectros. Então, Nick também teve que contê-los e, por último, ele só podia tentar obter um espectro de nível 1. Um Spectre de nível 2 era poderoso demais para um extrator Zephyx iniciante como o Mig. O rato que tentara convencer Nick a se matar dissera certa vez que Nick havia encontrado dois espectros. No entanto, Nick não tinha conseguido ver os espectros. Para Nick, foi como se ele nunca tivesse visto nenhum espectro, o que significava que os espectros estavam invisíveis ou misturados à multidão de pessoas. Para a surpresa de todos, Nick não duvidou das palavras do rato. Afinal, ele sabia quem era o rato. Na verdade, todos sabiam dos ratos. Os ratos eram os lacaios de um espectro muito poderoso chamado Parasita. O Parasita estava localizado em algum lugar no meio do nada, e ninguém o tinha visto antes. Para obter cadáveres humanos, o Parasita controlou um enorme enxame de ratos e os enviou para a cidade. Através de seus asseclas, ele podia interagir e sentir toda a cidade. E quando alguém estava com tendências suicidas ou deprimido, um dos ratos saía e tentava convencer essa pessoa a se matar. Embora o parasita fosse muito poderoso, seus ratos não eram tão poderosos, e atacar alguém à força com um enxame de ratos provou ser muito ineficiente.
Por causa disso, o parasita tentou convencer as pessoas a se suicidarem sem proferir a sentença. Apesar de tudo, a enfermeira Alice não era muito fã da ideia de profanar os cadáveres de seus pacientes, e foi por isso que o parasita não se atreveu a consumir o cadáver de alguém que tivesse proferido a sentença. Contudo, o parasita era muito poderoso e provavelmente conseguiria encontrar todos os tipos de espectros na cidade. Infelizmente, foi impossível trabalhar com a T-Parasite. Caso contrário, já estaríamos trabalhando com um dos maiores fabricantes das EFIX. Por fim, o Intor e Nika acertaram todos os detalhes e a relação de trabalho entre eles ficou consolidada. O Intor era o dono, seu funcionário, recrutador e administrador da empresa. Essencialmente, ele lidava com tudo que não estava relacionado à interação com os espectros. Nick era o chefe de extração de Zefix, responsável pela coleta de informações e pelo segurança. Resumindo, o Intor era o cérebro e Nick era a força bruta. O leitor também mostrou a Nick o imóvel que havia comprado para a empresa deles. Na extremidade oeste de Dreis, um pouco antes da cidade propriamente dita, o Intor havia comprado um grande armazém. Em comparação com todos os outros prédios em Dreis, o armazém não era feito de metal enferrujado. Pelo contrário, tinha uma aparência simples. Por dentro, o armazém estava completamente vazio, exceto por um único item. No centro do armazém havia um cuboide de aço, com dimensões de 5x5x3 metros. Essa era uma das unidades de contenção mais baratas disponíveis, mas mesmo assim custava uma quantia absurda. Segundo o Intor, esta unidade de contenção me custou mais de 200 mil créditos. Era feita de aço extremamente duro, e as paredes tinham mais de 30 centímetros de espessura. Nick até quis tentar escapar, mas as paredes eram tão duras que nem ele conseguia se virar. Este tipo de unidade de contenção barata poderia conter com segurança um espectro físico e um espectro de possessão de nível 1, mas não funcionaria contra espectros da força. Além disso, os espectros físicos de nível 2 teriam poder suficiente para corroer lentamente a unidade de contenção até que ela se rompesse. Ao ouvir isso, Nick percebeu o quão poderoso um espectro de nível 2 realmente era. Um Spectre de nível 2 conseguiria atravessar essa sala de metal incrivelmente sólida. Por fim, tudo estava preparado. Eles tinham uma unidade de contenção. Eles tinham um administrador. Eles tinham um extrator Zefix. Agora só faltava a última peça: um espectro. Ao voltar para a rua, Nick coçou a nuca sem jeito. Não faço ideia de onde posso encontrar um.